Gente, daqueles assuntos que eu não posso deixar de falar, porque senão me foge as colocações. Nós, os cristãos, pentecostais, evangélicos, católicos, nós votamos com a intenção de escolher políticos, representantes que não venham nos tirar aquele sagrado direito democrático de escolher. Nós queremos ter e continuar tendo liberdade para escolher os nossos representantes, os nossos políticos. Por isso, geralmente evitamos os candidatos de esquerda, que já tem essa tendência. Mas há nisso tudo aí uma grande incoerência, para não dizer uma grande hipocrisia. Por quê? Porque o governo interno da cristandade segue justamente o modelo de esquerda de governo. E quando eu estou falando da igreja cristã, eu não estou falando só da minha denominação, da tua denominação, ou da igreja católica. Eu estou falando no geral. E também não é algo que aconteceu agora ou ontem. Há séculos e séculos isso foi tirado da igreja. O quê? O direito de escolher. Os membros da igreja, os indivíduos da igreja, eles não têm direito nenhum de escolher seus líderes, seus representantes, quem vai atuar em tal lugar. A membresia da igreja não tem direito nenhum, idêntico, igual a um governo de esquerda. Porque quando a igreja foi fundada, a igreja primitiva, a primeira igreja, ela seguia o modelo democrático. Quando foi para escolher o substituto de Judas, a igreja sugeriu para os apóstolos 2 indivíduos. E os apóstolos então oraram a Deus, que conhecia os corações, para que Deus apontasse qual dos 2 seria o substituto, no caso, Matias. Quando foi para escolher os diáconos que iriam cuidar das necessidades dos judeus helenistas, Pedro disse: escolhei dentre vós. E assim a igreja, a membresia, os membros fizeram. Escolheram as pessoas segundo as qualidades e virtudes que era exigida, e então o Espírito Santo confirmou quais deles deveriam ficar. Paulo, geralmente, se houve alguma vez, foi uma exceção, mas geralmente ele nunca levantava o obreiro da congregação. Ele confiava 100% no Espírito Santo, que trabalhava com a igreja para então destacar, levantar e destacar as pessoas que o Espírito tinha escolhido. Tanto é que ele não ficava muito tempo numa igreja, ele ficava pouco tempo. E era a igreja que levantava os seus obreiros. Era uma coisa natural. Natural no sentido de ser dotado pelo Espírito Santo com a capacidade de liderar a igreja. Mas, já no 5º século, já não era mais assim. A igreja não tinha, os membros já não tinham mais o direito de escolher entre eles. Agora era um colégio, agora era um grupo, agora era uma liderança que escolhia
os indivíduos para trabalhar na igreja. E muitas das vezes eles que não conheciam a realidade da igreja, não conheciam os pormenores da igreja, escolhiam indivíduos, líderes que não tinham nada a ver com a igreja. Hoje, quem de nós já não constatou esse fato de ter ido numa igreja, escutado o indivíduo e ter pensado, esse é o pastor presidente? De repente, a surpresa é grande, que você vê um outro assumindo e você já detecta pelo jeito, pelas palavras, que o indivíduo acha que nem para porteiro não estaria preparado, muito menos para dirigir a igreja. E é isso que acontece. Nós temos obreiros que está na cara que eram para ser pastores presidentes, eram para dirigir o rebanho do Senhor. A unção, o cajado, o cetro e a direção do Espírito está sobre eles, mas eles não são. E ao contrário, não são todos, mas alguns. Você percebe que até mesmo para porteiro aquele indivíduo não daria. Então, gente, quando a gente for falar e criticar a esquerda, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vivemos na nossa vida um sistema de esquerda também. Ok?